Olá, de volta para mais um Meão Entrevista. Hoje recebendo aqui nos estúdios o jornalista Elcio Costa, meu convidado. O Elcio para falar um pouquinho sobre a carreira dele como jornalista e a gente trocar uma ideia aqui, né, Elcio? Por isso que você está aqui para participar com a gente do Meão Entrevista. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para conversar com você. Espero que eu possa agregar alguma coisa ao conteúdo que vocês produzem aqui. Vai ser um prazer. O Elcio tem uma grande experiência no jornalismo e esse jornalismo que a gente viu, Elcio, né, praticamente a mesma idade, avançar exatamente para a questão tecnológica, né? Se a gente voltar lá atrás, acho que muita gente que está nos vendo nesse momento não tinha nem ideia de como a gente trabalhava, né? Olha, era bem diferente do que se tem hoje dentro da produção, porque mudou o próprio mundo, né? Antigamente, se você trabalhava escrevendo numa máquina de escrever, né? Nem todo mundo sabia datilografia. Eu cheguei até a fazer o curso, acho que hoje nem tem mais curso disso. Você fazia a datilografia e catando milho, e você escrevia num papel que tinha um monte de números, que eram as laudas, né? Então, aquilo você produzia, era aquele jornal, você entregava o seu texto, o editor titulava e vamos embora. E quem tem máquina de escrever hoje, acho que é uma relíquia, né? Olha, eu tenho. Tem. Eu tenho 3 máquinas de escrever, mas eu trato exatamente como isso, né? Olha. Eu tenho uma máquina de escrever mais ou menos dos anos 40, minha avó, durante a guerra, minha avó paterna, Estela, durante a guerra, ela trabalhou como datilógrafa, com correspondência do próprio governo federal na época. Então ela tinha uma máquina bonita, um caixote, né? Era uma máquina portátil, só que era um caixote que parecia mais ou menos uma coisa enorme, um caixote de madeira, era a máquina portátil da época. Ela deu de presente para mim, eu guardei, e ele tem mais 2 pequenininhas. A primeira máquina de escrever que eu comecei a trabalhar no jornal Vale Paraibano, em 1979, eu consegui comprar do jornal, do acervo do jornal, e eu também tenho em casa, mas realmente é uma relíquia. Eu costumo conversar, principalmente com os estagiários, né, o pessoal mais novo que trabalha com a gente, né, e contar um pouco dessas histórias, né, que a gente presenciou, realmente como é do nosso dia a dia, né? A diferença que tem hoje, a gente tinha que correr muito atrás de informação, né? Hoje a informação chega com muito mais rapidez às pessoas, né? Então a gente vem de uma escola que realmente foi uma luta muito grande. Até antes da entrevista você falava, né? O chão de fábrica, né? A gente trabalhava muito para poder entregar o produto final, né? Eu acho que hoje o que mudou na nossa profissão e no mundo foi a noção do tempo, não é? Eu lembro quando eu era pequeno, na minha cidade, em Piraju, quando eu ia passar férias lá, o jornal de segunda-feira chegava na terça. E as pessoas liam o jornal de segunda na terça como uma coisa absolutamente natural. O jornal da tarde, né, que teve durante muito tempo, produto do Estadão, ele chegava às vezes no final da tarde. Então o tempo mudou para todos nós. Hoje você está em segundos, produz uma coisa aqui, o cara está te vendo lá no Japão, né? Então mudou a noção do tempo. Hoje você tem na sua mão, né, um aparelhinho assim que tem muito mais inteligência do que os antigos computadores que a gente começou a trabalhar nos jornais brasileiros nos anos 80. Eu lembro que o primeiro computador que entrou numa redação de um jornal brasileiro foi na Folha de São Paulo. E esse computador foi recebido com greve pelos jornalistas que viam o computador como uma ameaça ao trabalho deles, né? E realmente mudou bastante, né? Mas eu acho que a tecnologia sempre é uma aliada. Então a gente tem que evoluir com a tecnologia para poder produzir o que a gente sabe fazer, que é gerar informação, gerar conteúdo e conteúdo interessante para as pessoas se informarem, se divertirem, né, passar seu tempo, mesmo assim agregar coisas nas suas vidas. Acho que tecnicamente é isso. A gente vai falar mais um pouquinho sobre o celular, sobre a informação aqui na palma da mão, né? Mas ainda falando lá de trás, eu me lembrei agora das coberturas, né, que eu fiz, e você, muitas também, de eleições ainda com voto no papel, né? Que é a contagem a apuração dos votos demorava dias, né? A apuração demorava quase vários dias. Uma semana. Exato, né? Você vê que hoje como está diferente. Mas ali era interessante para a gente porque criava uma expectativa muito grande, né? De um resultado final, né?
Era totalmente diferente, né? Hoje nós temos uma tecnologia que nos permite conhecer, assim, essa questão de horas na eleição nacional. O Brasil é um país continental. Agora o candidato é eleito antes do resultado final, né? Já sabe mas ele já sabe, mas oficialmente o TSE dá o resultado assim horas depois numa eleição continental. O cara votou lá nos confins do Amazonas, o cara votou lá do Oiapoque ao Chuí. Antigamente não era assim. A primeira eleição que eu cobri foi a eleição de 1982, quando voltou-se a eleger governadores no Brasil. No Brasil, durante a ditadura, não podia eleger governador, não podia eleger presidente. E também foram eleitos prefeitos. Foram eleições gerais, prefeito, deputado, etc. Eu lembro que em Guaratinguetá, uma eleição que eu acompanhei, né, eu era correspondente regional do antigo Vale Paraibano, naquela região, Guará, Aparecida, Lorena, Cruzeiro. A apuração demorou 5 dias. Você imagina que hoje, uma apuração demorar 5 dias, o mundo dava 300 voltas nesse período, mais ou menos assim, numa linguagem figurada. Então era completamente diferente. Isso também para governador. Sim. Né? Em 82 teve uma eleição histórica no Rio de Janeiro, que é a eleição de Leonel Brizola, que a apuração demorou e demorou dias, a ponto do Leonel Brizola denunciar um esquema de favorecimento. Né? Na época, os computadores eram uma coisa muito distante da nossa vida, mas é o esquema que ele chamava Proconsult. De cada 2 votos do Brizola, contava um voto também no seu adversário, que eu não lembro quem era agora, talvez seja Miro Teixeira, Moreira Franco, eu não lembro. Mas ele denunciou e foi investigado e tinha realmente o esquema de fraude, porque a apuração estava demorando assim, dias no estado do Rio de Janeiro, né? O segundo ou terceiro estado mais importante do Brasil. Mudou muito. Por isso que eu falo, a gente ganhou uma coisa importante na vida da gente, seja profissionalmente, seja na nossa vida, que é tempo. E esse tempo a gente tem que saber usar. Agora, em relação à informação que a gente fala, né, que chega com muita rapidez, está na palma da mão, ela tem que ser muito bem trabalhada, muito bem observada, e quem vai ler também tem que procurar uma fonte, né, realmente com confiança, né, porque diante de fake news, de tudo que se propaga em segundos, a gente está sujeito a receber informação que não é a verdadeira, né? Eu acho que essa evolução tecnológica ainda... Nessa questão de fake news, dessa fiscalização, ainda a gente tem muito a caminhar, né? Nós temos que aprender como profissionais e como sociedade, né? A proliferação de fake news ela é danosa não só para a questão da produção jornalística, vamos chamar assim, né? Hoje não pode dar para falar sobre jornal, rádio, etc. É produção de conteúdo jornalístico, mas ele é principalmente sobre, às vezes, a moral de pessoas, né? Então é uma questão que a gente tem que ter pensar bastante antes de botar para frente qualquer coisa. E, na realidade, eu acho que a gente precisa entender melhor. Nós somos... tem gente que já nasceu nesse ambiente virtual. Nós, da nossa geração, nós estamos estamos nos habituando a esse ambiente, né? Porque, na realidade, nós somos lá binários, né? Lá atrás, né? Nós somos algo, né? Cartesianos, né? Lá atrás. Então, nós estamos acostumados também nesse ambiente e ter mais atenção como sociedade, né? Para aquilo que a gente difunde. Eu acho que a questão do jornalismo, da prática do jornalismo, o cara que vive da informação, o cara que garimpa a informação, seja ele formado ou não, em que plataforma ele atue, as coisas funcionam basicamente da boa informação, da qualidade do que você apura. Agora, hoje todo mundo produz conteúdo, né? Então, às vezes, você recebe conteúdos de várias formas e é legal a gente sempre, vamos dizer assim, chancelar a informação com quem trata a informação de uma forma mais séria, né? Tem um monte de veículos que tratam a informação de forma séria, tem um monte de blogueiros que tratam a informação de forma séria. Então é interessante chancelar a informação antes de disparar para frente qualquer coisa, por mais interessante ou maluca ou atrativa, né, que a gente veja. Hoje tem muitos os comentários, né, que é na hora. Você postou alguma coisa, os comentários estão ali caindo a todo momento. Lá atrás, na nossa época, as pessoas mandavam carta ainda para a redação até chegar, até você responder, né? O e-mail era uma evolução assim, nossa, fantástica. O e-mail é fantástico. Mas hoje é muito rápido, né? Se falar uma coisinha que não agradou alguém,
você está ou tomando pau, de repente, dependendo do que você falou, está sendo elogiado, né? Então, é um cuidado que nós também temos que tomar, né? Todos nós temos que tomar. Eu vou falar, tem uma frase famosa do Humberto Eco que fala que essa geração, né, essa facilidade de informação, deu voz ao maluco da aldeia, né? Então o cara coloca o que ele pode falar, qualquer coisa, e vira, de repente, um debate, uma verdade, um ponto de vista, alguma coisa assim. De certa forma, ele tem razão. E eu lembro de uma história envolvendo até o Humberto Eco, que não tem nada a ver com ele, né? Mas quando o Humberto Eco morreu, eu era editor do Vale Paraibano, e o Vale colocou nas redes a morte do Humberto Eco, tal. E um dos comentários... Humberto Eco era um italiano, né, um grande escritor, linguista, filósofo, ensaísta, e ele tinha aquela cara grandona, barbudo, né? E aí alguém colocou lá assim: um Petralha a menos no mundo. Como se ele fosse, próprio pelo cara da barba, ele fosse petista, sim, né? sim. O cara bateu o olho, viu a barba, associou ao Lula, Já ou sei lá associou. o quê. Um Petralha a menos no mundo. Então, de repente, Humberto Eco tinha um pouquinho de razão, né? Ele deu, todo esse sistema deu voz ao maluco da aldeia. E a gente recebe hoje, né, com o WhatsApp, então você recebe a todo momento um monte de vídeo ou áudio que às vezes você não sabe nem a procedência, e a gente, né, que trabalha com a informação, a gente vai buscar. Mas nem todo mundo vai fazer essa checagem que a gente já, por formação, a gente faz, né, Elcio? Existem vários veículos, né, de checagem, né? Tanto veículos da imprensa, da grande imprensa, como o Estado, a Folha, o Globo, o Sistema Globo, como outros mecanismos que apostam na checagem da informação. E por isso que eu falo que se você quiser uma informação referencial, procure um veículo que você, pelo menos, acompanhe, saiba qual é a tendência. Não precisa necessariamente ser de A ou B, mas você conheça a tendência. Para você ter uma informação, se você quiser consumir informação de qualidade, para você ter uma informação referenciada. Mudou muito de antigamente? Mudou porque hoje a propagação é mais fácil, né? Tanto a informação fidedigna se propaga com mais rapidez, como a bobagem absoluta se propaga com a mesma rapidez. Então o efeito é muito mais danoso. E a política acabou trazendo isso, né, para dentro da casa das pessoas, né, um lado de cá, contra o lado de lá, e usando, né, o celular, a informação na palma da mão. A gente teve, pelo menos nas últimas eleições, aí, briga até de família, né? Então acaba afetando o dia a dia das pessoas, né? E eu acho que a política talvez seja o carro-chefe de qualquer empresa boa de jornalismo, né? Porque a política, na realidade, é o que move a sociedade. Não estou falando só da política partidária, mas nós vivemos no universo político, né? Então é o que move a sociedade. E realmente nós vivemos uma espécie de um fla-flu, né? É até um termo comum de se expressar, né? É um grupo contra o outro, e às vezes os argumentos não são os melhores. Isso é uma coisa engraçada, né? Vamos fazer um paralelismo aí ao futebol, né? Eu sou corintiano fanático, meu pai também era, e meu pai sempre me levou em estádio, etc. Eu assisti a final do Campeonato Paulista de 74, Corinthians e Palmeiras. O Corinthians estava na fila há um tempão, para não ganhar um título paulista, e nós fomos no Morumbi, se não me engano foi esse jogo, nós fomos assistir, e nós assistimos junto. Do meu lado, tinha gente torcendo para o Palmeiras. O Palmeiras ganhou de 1-0, eu saí bravo do estádio, tinha 13 anos, aí bravo do estádio. Mas assisti do lado da torcida de torcedores do Palmeiras, e nem por isso eu briguei com eles, eles não brigaram comigo, nós eu fui triste para casa, eles foram felizes e acabou. Hoje a gente vê um conflito em qualquer questão, né, de divergência, né? Então falta a gente às vezes olhar um pouco mais também o ponto de vista do outro, mesmo que discorde totalmente, mas é ponto de vista, né? Você não precisa agredir, humilhar, se a pessoa diverge de você, né? Então, acho que hoje nós vivemos uma coisa muito acirrada, né? É o nós contra eles ali, muito exacerbado. Isso não faz bem. Esse é o caminho, né? De entender o outro lado também. Mas eu acho que, de uma certa maneira, se a gente for falar da questão política partidária e tal, as últimas eleições para presidente, que foi o maior embate, talvez, dos últimos anos, né? Acabou fazendo com que as pessoas prestassem mais atenção na política também. Mas esse é o lado positivo. Eu não sei se todas elas estão analisando da forma que seria correta analisar, mas a participação aumentou, né? Me parece que todo mundo tomou algum partido, pelo menos.
Olha, se tem um lado positivo é isso, né? Você passar a discutir a política no cotidiano, às vezes no cafezinho, dentro do próprio almoço da família, sei lá, em qualquer lugar. Isso é o lado positivo, né? Às vezes faz falta discutir política e entender política. Eu vou falar uma coisa assim, um exemplo aleatório, por exemplo. O Vale do Paraíba ele é subrepresentado na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Federal. Sim. Eu não estou julgando se o deputado que está lá é bom ou ruim. Só temos 2 representantes na Assembleia Legislativa do Estado. O número é muito baixo para o Baixíssimo. potencial que nós temos. Os cálculos que são feitos variam, mas pelo número de eleitores do Vale, você poderia ter de 6 a 9 deputados estaduais. Aí o cara fala, o cara vai lá mamar na teta do governo e dar emprego para o amigo. Muito pelo contrário. Bom, alguns podem até fazer isso, mas a importância do deputado, muito pelo contrário, é outra. É fazer com que o recurso que sai daqui em forma de imposto volte para o cidadão daqui. Então, se você tem um deputado, ele tem um poder de fogo muito pequeno. 2, mais ou menos. Se tem 9, isso já faz relevância. E agora, isso aí não está na cabeça das pessoas. As pessoas acham, não, vou votar no Joãozinho porque ele é engraçadinho no Facebook. Vou votar no outro porque ele xingou o cara que eu não gosto. E aí, passa 4 anos, o cara nunca aparece na sua cidade, o cara nunca manda um tostão para a saúde, para a educação, para o turismo, para a sua cidade. Então, se a gente conseguisse trazer essa discussão acirrada, visceral, às vezes, eu gosto dele, desse eu gosto, não gosto daquele, que tem dominado nos últimos tempos o debate político, para a coisa do dia a dia, cara, como é que eu vou fazer a minha cidade cada vez melhor? Não, São José é uma cidade bacana, mas pode ser melhor se eu tiver mais recursos vindo para cá. Né? Você sabe que o orçamento ele não é elástico. Né? Se for tirando, para investimento mesmo, sobra pouco. Se eu consigo pegar que o imposto que se gera aqui, que é muito, volte para cá, é o caminho. Né? Então, se teve essa vantagem do entendimento da política vir para o cotidiano, né? Eu cresci durante a ditadura, não se discutia política, se discutia política escondido. Né? Meu pai, meu avô lá em casa, eles discutiam essas coisas e tal, mas na rua ninguém discutia. Né? Agora, se a gente puder trazer esse envolvimento da política nas coisas práticas, ajuda. Dá um passo considerável. As pessoas elas se interessam mais pela política em nível nacional, por exemplo. Teve aí a última eleição para a presidência que a gente viu que realmente o negócio fomentou bastante. Ano que vem tem eleição municipal. Você acha que as pessoas vão ter o mesmo interesse em relação à eleição municipal ou é bem menor? É diferente, né? A eleição nacional pega os players nacionais, as ideias nacionais, pega fogo o país inteiro, defendendo o A, defendendo o B, atacando o A, atacando o B. A eleição municipal tem outro contorno, né? É uma coisa muito mais local, mas apaixona também. São José teve grandes eleições e grandes mudanças políticas decretadas pela urna, né? A própria criação do PSDB nos anos 90, por exemplo, quase ganhou em 92, era um outsider, o Emanuel, conseguiu ser eleito em 96, foi uma mudança pela urna. Né? Taubaté, por exemplo, pertinho da gente, sempre é uma eleição acirrada. Talvez, possivelmente, Taubaté, Cachoeira Paulista, Cruzeiro sejam as eleições mais viscerais na região. Né? Então, ela tem um outro jeito, porque, na realidade, quando você discute o Brasil e o Estado, etc., você tem uma dimensão maior. O município você tem a dimensão menor, mas apaixona do mesmo jeito. No município onde você está mais próximo das pessoas. E você conhece a pessoa. Você consegue entender mais, né? Você pode ter um vereador que mora na tua rua, enfim. O prefeito você pode encontrar com ele na padaria ou no shopping, fazer uma cobrança, está mais próximo, né? Mas realmente, a eleição para a presidência acaba tendo uma repercussão muito maior. O debate está em todas as esferas. Exato. Você abre a TV, está falando disso. Vai pro rádio, né, indo pro trabalho, lá, bota o radinho no carro, tá falando aquilo. Abre o seu telefone, tá falando daquilo. O grupo da família, eu gosto dele, eu gosto daquele, o outro é tonto, o outro é bacana, tá falando daquilo. Então, é uma coisa muito mais uniforme, né? Você recebe todo aquele painel nacional, assim, todo o tempo. A eleição municipal é aquele foco. A eleição municipal, acho que as pessoas, os próprios eleitores, deixam para a última hora, não deixa, Elcio, para poder talvez definir ou entrar mais no debate? Ou você acha que, de repente, um ano das eleições já dá para começar a pensar e conversar alguma coisa sobre o que vai acontecer o ano que vem? Depende. Se você é cidadão ou você é político.
O político já começou. O político nunca para de fazer isso, né? Na realidade, os políticos começaram a definir a eleição do ano que vem, alianças, acordos, projeções, tá? Maio, abril desse ano já está se formando um monte de coisa. Vai articulando. Com foco em abril, maio do ano que vem já está tudo fechadinho, bonitinho. Tá. Então o político não para de pensar em política. O cidadão, ele vota, geralmente ele define o seu voto na reta final, e principalmente para legislativo, vereador, deputado. Então geralmente às vezes o cara define na ida, no trajeto da casa dele para o local de votação. E às vezes ele chega lá sem deputado. Sem saber. Né? Eu estava votando em São José, eu voto ali na Áurea Cantinho Rodrigues, né? Perto do Center Valley. Eu estava na fila uma vez, e tinha um amigo meu, taxista, que estava na fila. Eu falei, e aí, você vai votar em quem para vereador? Eu, por tradição, eu não indico ninguém, né? Eu falo, sei, tem um monte de gente boa aí, mas o que você pensa? O que você acha? O que você pensa? Eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falei, olha, vai lá fora. Então, um santinho de gente para todo lado. Dá uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha que você vai ver. Ele não estava na fila, não tinha um candidato. Sabia. E às vezes o cara não esquece. Por quem que eu votei para deputado? O cara não lembra, né? Aí, de repente, se você essa soltasse definição o nome, de voto... ele ia votar no seu candidato, por exemplo, sem saber mas até quem era o por candidato. Por ética profissional, eu nunca indico candidato para ninguém, né? Eu faço do meu voto o dever de cidadão. Mas se tem uma outra pessoa e fala o nome para ele votaria. O Joãozinho, ele vai votar no Joãozinho, né? Mas eu acho que esse voto para legislativo é definido assim na reta final. O prefeito pode ter mudanças, né? A gente vê várias vezes ter mudanças, mas é uma consolidação maior. Mas o eleitor começa a pensar em política mesmo, começa a ter noção na campanha eleitoral, que é extremamente curta. Sim. Que, na realidade, o importante para o político é a pré-campanha, mas para o político, para o eleitor, ele começa a pensar, vai ter eleição, precisa definir um candidato. Aí, faltando uns 15 dias, 2 semanas, ele começa a cair a ficha. E a eleição municipal também tem a grande diferença em relação, por exemplo, Taubaté, São José dos Campos e outras cidades, tem até o uso da televisão para você fazer a propaganda, tem grandes emissoras de rádio com boa audiência. Agora, tem cidades que não tem isso. Né? A grande maioria. E como é que trabalha nesse cara? No boca a boca? Trabalha no boca a boca, trabalha vai no no ponto de táxi, vai na padaria? Vai em todo lugar, usa o panfleto, usa a rede social, porque todo mundo hoje tem rede social. Né? Hoje todo mundo está no seu telefoninho na hora da vaga. Mas tem que montar suas estratégias, né? Eu cresci na cidade de Cruzeiro, onde a política sempre foi muito, assim, muito combativa, né? E eu lembro que eu ia para a escola no dia seguinte, isso foi na eleição de, não sei, 69, 70, eu era criança ainda. Eu na escola no dia seguinte ia recolhendo uns panfletinhos que o grupo político distribuía de madrugada na cidade, contra-argumentando o que o candidato principal da cidade, se não me engano chamava Avelino Júnior, ele fazia os comícios, que hoje são raros, né? Fazia os comícios grandes e propunha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu sou contra isso, o prefeito fez aquilo, o meu adversário é aquilo. Então tinha um grupo que ia, escutava o que ele dizia e de madrugada imprimia em mimeógrafo a resposta para ele. Então o cara ia no comício, mas já tinha o antídoto de madrugada distribuindo quando os operários e as crianças iam para a escola. Era o WhatsApp da época. Era o WhatsApp da época, entendeu? Então, essas cidades pequenas também se adaptam. Uma vez eu fiz uma matéria, muitos anos, numa eleição em Queluz, onde os grupos políticos, né, eles faziam seus panfletos por cores. Então, vamos dizer, o MDB era verde, o outro era azul. Então, era uma guerra colorida de panfletos na cidade. Então, cada cidade encontra o seu jeito de fazer a comunicação, porque o negócio é vender o peixe, né? Legal. Gente, olha, muito bacana conversar com o Elcio e eu convidei exatamente para isso, né? A gente vai trazer várias personalidades, pessoas muito interessantes que conhecem bastante da nossa região para trocar uma ideia e hoje foi mais para falar sobre jornalismo, falar sobre essa questão política, né? Que o Elcio tem uma experiência muito grande com isso, escreve bastante, eu sempre leio, então a gente passa a entender bastante, principalmente da política aqui da região, acompanhando o teu trabalho, né? Que não é fácil, né? Tem que ficar ligado em tudo, né, Elcio? Tem que conversar com todo mundo. Todo né? mundo. Alguém vai em você, Elcio, está acontecendo isso, aquilo, manda mensagem, fala isso, escreve isso, aconteceu. Vocês têm as suas fontes.
Olha, a fonte é o principal no trabalho de um jornalista, né? Você tem uma informação que você sabe, às vezes você recebe, sabe se ela é interessante ou não é interessante, porque tria a informação, mas hoje eu tenho uma rede bacana e o importante é você conversar com todo mundo. Todo mundo. Né? Minha formação profissional, que eu amadureci profissionalmente, foi na Folha de São Paulo. Hoje muita gente torce o nariz para a Folha, mas na época a Folha era o melhor jornal do Brasil, né? Meu sonho era trabalhar na política da Folha, que eu consegui. E a Folha tem uma defesa de um jornalismo plural. O que é jornalismo plural? É você dar voz a todas as tendências. E eu acredito nisso. Você não pode... com esse cara eu não converso porque eu acho que ele é feio. Não. Ele pode ter uma informação importante. Então, quando você conversa, você vai escutando mais, vai aprendendo, vai vendo como é que a sociedade, de repente, está pensando também, né? Então, é isso que é importante, a gente tentar, como jornalista, tentar traduzir, às vezes, o que você recebe de informação para todo mundo. Legal. Elcio, muito obrigado por ter vindo aqui ao MEON, visitar nossas instalações. É um prazer. Agradeço muito a tua participação com a gente. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Espero que tenha ajudado a ampliar esse debate que todos nós travamos sobre informação, política e sobre tecnologia. Legal, inclusive, né, com as eleições do ano que vem se aproximando, a gente vai conversar mais com o Elcio também sobre esse assunto. Muito bem, obrigado a você que esteve acompanhando com a gente aqui no MEON Entrevista. Um forte abraço e até o próximo.